Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então, acompanhe aqui comigo. Objetivos da nossa aula: resolver situações, problemas envolvendo as unidades do Sistema Internacional, o SI. Você lembra quais são as grandezas de base do SI? E você sabia que existem unidades de medidas derivadas? Então, pessoal, as grandezas de base, acredito que vocês lembram, né, bem. Se não lembram também não tem problema, porque nós vamos falar sobre ela. E a partir das grandezas de base, vêm as grandezas derivadas. Então, vamos falar sobre isso na aula de hoje. Vimos que o Sistema Internacional de Unidades foi baseado em 7 grandezas de base. No entanto, sabemos que existem outras grandezas além dessas. Essas outras grandezas são chamadas grandezas derivadas. Essas grandezas são medidas usando-se as unidades de medidas derivadas. Exemplos. Aqui, pessoal, área, grandeza área, ela é uma unidade, ela é derivada, né? Uma unidade de medida derivada. Área, unidade de medida, metro quadrado. Símbolo, metro quadrado. Ela vem do metro, da base metro, né? Volume, metro cúbico. Símbolo, m elevado ao cubo. Concentração de massa, quilograma por metro cúbico. kg por metro cúbico. 1 quilograma divididos pelo metro cúbico. Velocidade, metro por segundo. Ok? Símbolo, m sobre s. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, símbolo, m sobre s ao quadrado. Nem todas as unidades de medidas derivadas possuem nome e símbolos que expressam claramente o produto ou a razão das unidades de medidas de base. Elas recebem um nome especial, geralmente em homenagem a alguém importante do desenvolvimento da ciência. Então aqui, pessoal, por exemplo, a grandeza força. A unidade de medida é o Newton. E como ela é expressa? Ela é expressa em metro, que multiplica kg, quilograma, dividido por segundo ao quadrado, né? Pressão. Pascal a unidade de medida é o Pascal, PA, né? E como que ela é expressa, pessoal, em unidades base? Quilograma divididos por metro vezes o segundo ao quadrado. Carga elétrica, Coulomb, letra C. Como que ela é expressa nas unidades de medidas de base? S de segundo vezes o A de ampere, né? Potência, watts de potência, W poderia chamar de símbolo, né, pessoal? Como que ela é expressa? Metro ao quadrado vezes quilograma divididos por segundo ao quadrado. Vamos fazer um exercício. Vamos lá. Para construir uma casa térrea em um terreno retangular de 10 metros de frente e 25 metros de fundo, o senhor João é informado que precisa obedecer os seguintes recuos: 4 metros na frente, 2 metros no fundo e 1,5 metro a cada lateral. Letra A. Determine em metros quadrados a área máxima dessa casa. Letra B. Qual a porcentagem da área do terreno que poderá ser utilizado para a construção? Então pensem comigo, pessoal. Nós temos um terreno retangular, nós temos as medidas desse terreno retangular e nós sabemos quanto também o exercício deu para a gente, quanto que ele tem que seguir aqui os recuos, as medidas que ele tem que tirar para a construção dessa casa. Então analisem a situação, façam um desenho, pessoal, para mostrar toda essa situação e vocês vão ver que vai ficar fácil. Já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Então vamos acompanhar aqui comigo a resolução. Então nós temos a seguinte situação, nós temos um terreno retangular, esse terreno tem 10 metros de frente e 25 de fundo. O senhor João foi informado que precisa obedecer os seguintes recuos: 4 metros de frente, 2 de fundo e 1,5 nas laterais. Como eu falei para vocês, as informações foram dadas, pessoal. Nós precisamos só entender a situação. A melhor maneira de fazer isso, pessoal, é fazer o esboço do desenho, algo que represente a situação. Então, olha aqui, a professora fez um terreno retangular. Desenhei o terreno. Ele tem 10 metros de frente, né? As medidas são iguais aqui. E 25 de fundo, correto? O recuo, pessoal, olha só. O recuo tá aqui, ó. 4 metros na frente, preciso tirar. E 2 no fundo, que também preciso tirar. E 1,5 aqui nas laterais, correto? Quando a gente desenha, quando a gente mostra a situação, fica mais fácil de entender, de visualizar o que está acontecendo ali. Então, respeitado tudo isso, aqui, desse 10 metros do terreno, a gente tirou 1,5 aqui, 1,5 aqui. Ficou quanto, pessoal? Ficou 7. Ó, do 25, que era o todo, eu tirei 2 e tirei 4, que são a margem de recuo ali. Ficou 19. Então, a nossa casa, a casa do João, na verdade, né, poderá ter essa área máxima. Então, agora que a gente entendeu a situação, que a gente modelou todo o problema, a gente vai calcular a área. A letra A pergunta o quê, pessoal? A área máxima que a casa pode ocupar. Então, vamos responder. Conhecemos aqui a área máxima, respeitada os recuos, e sabemos que a área do retângulo é dada por base vezes altura. A minha base, 7, e a altura, considerando aqui, 19. A ordem não faz diferença nesse caso. 19 vezes 7, 133 metros quadrados de área terá a nossa casa. Letra B. Qual a porcentagem da área do terreno que poderá ser utilizada para a construção? Então, eu quero saber qual a porcentagem da área total desse terreno que pode ser utilizado para a construção da casa. A área da casa eu já conheço, então eu preciso também encontrar a área total do terreno, para daí conseguir responder a pergunta. A área do terreno está aqui, terreno retangular, base vezes altura. Então, basta multiplicar as duas medidas, que foi o que a gente fez aqui. 25 vezes 10, 250 metros quadrados de área o terreno. Agora sim, pessoal, conheço a área da casa, conheço a área do terreno. Então, nós vamos determinar aqui a porcentagem para a construção, né, que vai ser utilizado para a construção, usando uma regrinha de 3. Então, acompanhem comigo. Fiz uma tabela aqui, pessoal, área e porcentagem. A área do terreno é a área total, é o todo, então é o nosso 100%. Enquanto que a área que eu vou usar para a construção da casa é o que eu quero descobrir, correto? Aplicando aqui a regrinha de 3, né? Igualamos as duas razões, já que elas são diretamente proporcionais, fazemos meio por extremos. E aqui, ó, 250 vezes x, 250x. 100 vezes 133, resultado 13.300. Para deixar o x sozinho, isolarmos o x, nós pegamos o 250 que está multiplicando e passamos dividindo. Resultado, 53,2%. O que significa isso? A casa representa 53,2% da área total do terreno. Mais um exercício, pessoal. Vamos lá. Na vida cotidiana, costumamos exprimir a velocidade em quilômetros por hora, né? Símbolo km por hora. A quantos quilômetros por hora equivale 1 metro por segundo? Então, quero que vocês parem um pouquinho, pensem, reflitam e já já a gente volta com a solução.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então vamos lá para a solução. Então nós queremos saber, pessoal, a quantos quilômetros por hora equivale 1 metro por segundo. Então nós queremos fazer essa transformação. Primeiro, pessoal, o que nós temos que entender? O que significa 1 metro por segundo? Significa que o objeto se move a uma velocidade de 1 metro por segundo, significa necessariamente que a cada 1 segundo ele percorre 1 metro, correto? Então, ó, a cada 1 segundo ele percorre 1 metro. Agora, pessoal, eu devo entender que eu quero isso em quilômetros por hora. Então, nós vamos pensar aqui, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, que equivale também a 3.600 segundos. Por que segundos, pessoal? Porque metros por segundos, né? E eu quero transformar em quilômetros por hora. Então, em 1 hora, ou seja, 3.600 segundos, ele percorrerá quantos quilômetros? Óbvio que 3.000 percorrerá em... Perdão, pessoal, deixa eu localizar aqui de novo para vocês, ó. Em 1 hora, que tem 3.600 segundos, ele vai percorrer 3.600 metros, correto? Agora, isso em quilômetros, de quilômetros para metros, basta a gente fazer a transformação, que equivale a 3,6 quilômetros, correto? Aqui a gente só usou transformação de quilômetros para metro. 1 quilômetro, 1.000 metros, né? Logo, 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 quilômetros por hora, né? Entendido? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Muito bem, vamos lá. Mais um exercício. Um corredor percorre 18 quilômetros em 1 hora. Determine sua velocidade em metros por segundo. Então, pense, pessoal, faça no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Então vamos ver aqui a situação. Um corredor percorre 18 quilômetros em 1 hora. Determine a sua velocidade em metros por segundo. Então, olha só, o que a gente já sabe, pessoal? A gente já sabe que metros, 1 metro por segundo, equivale a 3,6 quilômetros por hora, que a gente resolveu na questão anterior. Sabendo disso, organizamos na tabela e aplicamos uma regra de 3 simples, olha só. Então, 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 quilômetros por hora. O atleta, o corredor, ele percorre 18 quilômetros em 1 hora. Então, tá aqui a informação. Determine a sua velocidade em metros por segundo, é o que eu quero saber. Aplicamos aqui, pessoal, colocamos a igualdade, né, entre as razões, já que elas são diretamente proporcionais, e fazemos meio por extremos. Então, vamos lá. 3,6 vezes x igual a 1 vezes 18, né? Então, aqui, ó, 3,6x, para isolar o x, pessoal, ele estava multiplicando, passou dividindo, então nós temos a divisão, 18 que divide 3,6. Resultado, 5, ou seja, 18 km por hora são equivalente a 5 metros por segundo, ok? Vamos lá. O que a gente viu nessa aula, pessoal? Então, nessa aula, nós falamos sobre as unidades derivadas do Sistema Internacional de Unidades. Então, que são área, volume, concentração de massa, velocidade e aceleração. E mostramos também a unidade de medida e também o símbolo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.